Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar aqui da perícia de assistente social, é exatamente isso. Você já ouviu falar sobre isso? Você sabia que você que está recebendo algum benefício pode ser chamado, por exemplo, para uma perícia com assistente social? Ela vai fazer o que nessa perícia? É isso que nós vamos esclarecer, tá? Principalmente quem está de reabilitação profissional, né? Que já passou por uma entrevista como essa, é uma perícia com assistente social. Muitos foram chamados aí, no caso, para participar da reabilitação profissional, outros continuam em análise e nós vamos destrinchar todo esse assunto aqui nesse vídeo. Por isso é muito importante que você acompanhe com muita atenção. Quais são as perguntas que a assistente social faz? Bom, a assistente social faz perguntas relacionadas ao familiar, à sua situação financeira e ao tratamento de saúde com relação a que gerou um benefício para você de afastamento. Ela vai fazer uma avaliação, tá? Como é essa perícia com assistente social? Bom, é apresentado por meio de laudo social, né, que é um documento em que é registrado os pontos mais importantes desse estudo social e o parecer dessa assistente social com o objetivo de dar suporte, por exemplo, a uma decisão no INSS ou mesmo uma decisão judicial, tá? Bom, o resultado dessa perícia social, né? Algumas vezes o INSS não fala, porque já fica meio implícito que ele vai demorar. Por exemplo, um prazo aí de 90 dias para analisar essa perícia de assistente social. Portanto, você já deve ficar ciente, né, que o prazo utilizado na prática não é cumprido nesse caso com o INSS. Não é à toa que as pessoas que estão de reabilitação, que foram chamadas para participar de uma entrevista com assistente social, estão há anos, muitos, né? Há anos aguardando e não tem nenhuma resposta, tá? A avaliação social, como já foi dito anteriormente, é um instrumento técnico que visa auxiliar na análise, tá? Por exemplo, aí das limitações e barreiras que esses segurados têm, por exemplo, por uma deficiência, no caso de um acidente ou de uma doença, né? Então nós vamos destrinchar tudo isso aqui dentro desse vídeo. Agora nós já falamos que está acontecendo, tem muitos segurados que estão na reabilitação profissional, que estão em análise há um bom tempo, tá? Foram aí mandados pela Justiça ou pelo próprio INSS, receberam aí um chamado de uma assistente social. Essa assistente social fez uma entrevista, olhou toda a situação desse segurado, mandou retornar para casa. Alguns foram mandados imediatamente para a perícia, tá? Seria a perícia de reabilitação. E o que aconteceu? Muitos receberam alta, tá? Se você não concorda, se você ainda não está pronto, ou a reabilitação profissional não teve o objetivo, que por exemplo, foi te readaptar ou te reeducar para uma outra função, você entre na justiça, tá? Sem dúvida nenhuma. Agora, com relação a cursos da reabilitação profissional, por exemplo, programador de web, agente de alimentação escolar, assistente administrativo, organizador de eventos, vendedor, secretário, todos esses têm carga horária de 200 horas, tá? É a primeira vez que o INSS disponibiliza uma oferta exclusiva de cursos à distância, tá? O EAD. Agora, a dúvida que gera em tudo isso é se esses segurados estão preparados, por exemplo, para uma mudança radical. Você, às vezes, a sua função que você desempenhou aí durante anos na sua vida, não tem nada a ver com esses cursos que são oferecidos, né? Por exemplo, agente de alimentação escolar. Quer dizer, uma pessoa que trabalha, por exemplo, como torneiro mecânico, teve um problema, foi para reabilitação profissional, agora vai trabalhar dentro de uma creche fazendo merenda. É isso que o INSS está falando? Um programador de web. Tem pessoas que não sabem, mesmo porque a idade, as dificuldades, a baixa escolaridade, tem pessoas que não têm condições, por exemplo, de mexer com um computador, vai virar um programador de web. Você tem códigos, você tem uma porção de configurações que você deve aprender para isso. E a reabilitação profissional é um período curto. Esses cursos não são de 10 anos, 5 anos, não é assim. Organizador de evento, o que você vai sair fazendo? Você vai sair em portas de baladas aí, organizando eventos? Não tem. Vendedor. Vendedor é aquela pessoa que tem uma lábia, que tem desenvoltura, que tem carisma, que usa as palavras para convencimento. É todo mundo que é dessa maneira? Quer dizer, esses cursos, uma carga horária de 200 horas. 200 horas, muitas vezes, que não vai resolver nada para aquele segurado. Você vai pegar uma pessoa que trabalhou anos, 10, 15, 20 anos em uma profissão. Como é que você vai mudar
a profissão dessa pessoa, assim, totalmente, vai colocar um curso que não tem nada a ver. O problema é que a pessoa é obrigada a fazer. E muitas vezes o INSS obriga a fazer, e quando termina o curso, não se faz, por exemplo, uma avaliação de qual foi o aprendizado, qual foi a captação para essa nova função. Dá o certificado da alta e joga a pessoa no mercado novamente, ou retorna para sua empresa, ou vai procurar um trabalho, né? A reabilitação profissional, pessoal, ela está no artigo 8.213, né, da lei 8.213/91, no artigo 62, que o segurado de auxílio-doença insusceptível de recuperação para sua atividade habitual deverá submeter-se ao processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade. A duração da reabilitação profissional não existe um período específico, tá? Há casos, por exemplo, em 2 meses se consegue reabilitar, né? Por exemplo, uma prótese, uma órtese que essa pessoa esteja precisando, o INSS rapidamente consegue fazer isso, dar uma adaptação para a pessoa e a pessoa retornar ao mercado de trabalho. Mas com relação, por exemplo, a mudança de função é uma coisa muito difícil, tá? Há alguns prazos, por exemplo, que demoram 2 anos. Nós estamos vendo acontecer aí muito mais. Tem pessoas que estão 3, 4, 5 anos aguardando cursos, aguardando ser chamado para reabilitação profissional e nada acontece, tá? Como nós falamos, existem equipes que já estão providenciando o andamento de perícias na reabilitação profissional. Inclusive, nós já falamos em outros vídeos, tá? A pessoa, o segurado, vai ter que aguardar o contato, o INSS vai entrar em contato. Caso tenha alguma dúvida, você pode ligar no 135 ou mesmo tirar mais informações dentro do portal Meu INSS. O que acontece depois da reabilitação profissional? Quando o INSS libera, né? Porque entende que a reabilitação, por exemplo, não é viável. Você que está de auxílio-doença, como nós falamos, que é obrigado a participar do programa de reabilitação, de repente foi dado todos esses cursos para você. E se chegou a uma conclusão que você não teve nenhum tipo de aproveitamento, não teve uma readaptação, você pode receber alta do seu benefício? O INSS fala, bom, então não tem mais jeito para você, nós estamos cessando seu benefício, tchau, vai embora. Não, enquanto perdurar a reabilitação profissional, o benefício não pode ser cessado e os pagamentos também não. Agora, caso o INSS não consiga reabilitar você para a sua função habitual, a que você sempre exerceu, ou mesmo para algum outro tipo de função, ele tem que aposentar por invalidez, não tenha dúvida nenhuma. Isso também está dentro da lei, tá, pessoal? A atual normatização, né, da lei número 8.213/91, o encaminhamento das perícias médicas são para avaliação laborativa do serviço judiciário, caso tenha sido um requerimento que foi feito pela própria Justiça, solicitando aí a participação do segurado. Muitos, como nós falamos, isso quer dizer que muitos segurados foram encaminhados pela própria Justiça para a reabilitação profissional e foi benefícios que foram concedidos judicialmente, quer dizer, a própria Justiça está fazendo esse encaminhamento, tá? Quando o perito vai sugerir a aposentadoria por invalidez, né? Existe essa conversão dentro do programa de reabilitação? Existe, como nós falamos. Se você não consegue ser reabilitado, se você não consegue nenhum curso que seja adequado para te colocar em condições de exercer uma nova função, para você sustentar a sua família, pagar as suas contas, o INSS não tem saída, ele é obrigado sim a lhe aposentar por invalidez. Agora, por exemplo, aquela pessoa que participou do programa de reabilitação, é empregado, retornou para a empresa pode demitir sem nenhum tipo de motivação? Sim, a empresa, depois que passa a estabilidade, ela pode demitir sem nenhuma motivação, desde que ela contrate um outro segurado, no caso, nas mesmas condições, quer dizer, reabilitado. Isso também serve para o PCD, a pessoa com deficiência. As empresas podem demitir PCD, que é a pessoa com deficiência, e reabilitados do INSS, desde que contrate um outro empregado nas mesmas condições, PCD ou reabilitado, tá? Isso está dentro do artigo 93 da lei 8.213/91. Vocês veem que essa lei ela é completa, mas em algumas partes dela, ela deixa brechas e o INSS se utiliza disso. Como mesmo, por exemplo, se a pessoa foi aposentada por invalidez antes de participar de um programa de reabilitação, o INSS, por exemplo, chamava a cada 2 anos para fazer uma avaliação se ainda existia a lesão ou a doença que gerou esse benefício de aposentadoria por invalidez. Por que é aposentado por invalidez? Porque não tem mais condições
de exercer a sua função habitual e nenhum outro tipo de função. Agora, chamar uma pessoa dessa para participar do programa de reabilitação e querer forçar que faça um curso, por exemplo, de EAD, foi o que eu falei. A pessoa é torneiro mecânico, vai passar a fazer o quê? Merenda em escola? Merenda em creche? Quer dizer, são absurdos que a gente vê acontecendo e muitas vezes você não pode reclamar e não tem aonde reclamar. Caso você passe por qualquer injustiça dentro do INSS, no programa de reabilitação, os seus direitos não sejam respeitados, retorne à justiça. A justiça que me mandou para reabilitação profissional. Entre na justiça novamente, dizendo o que está acontecendo com a sua situação, levando conhecimento do magistrado. Olha, vocês me mandaram para reabilitação profissional uma ordem judicial e está acontecendo tudo isso. Você não pode se calar, você tem que correr atrás. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, como nós falamos, aproveite todos os nossos conteúdos. São conteúdos de esclarecimento, informação e conhecimentos atualizados para ajudar você nesses casos, como vocês acabaram de ver nesse vídeo, e muitos outros que vocês vão encontrar aqui dentro do nosso canal, que vão ajudar você a passar, tá? Achar um caminho para se libertar de todos esses problemas. Não esqueça, se gostou do nosso trabalho, de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para você sempre ser beneficiário com os nossos novos conteúdos. Pode ser aquela informação que vai livrar você, ajudar você a resolver um problema de dias, de semanas ou até meses no INSS e você não está conseguindo uma solução. Então, você só tem benefícios ao se inscrever e ativar o sininho de notificação. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muito desde o início do canal, eu não canso de agradecer, dizer meu muito obrigado pelo compartilhamento, interação, pelo incentivo que vocês sempre me dão em continuar com esse trabalho. Eu agradeço a Deus e peço a Deus também que abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, com paz, com saúde, com amor, com prosperidade, harmonia, que todos nós agradecemos tudo que temos e que somos e vamos continuar seguindo o nosso caminho em frente aí, acreditando que tudo vai dar certo. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.